Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do infinito amor, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Com muita alegria quero começar então este ano. Saudade já de estar aqui, saudade de estar com vocês. Espero que vocês estejam também com saudades aí dos nossos vídeos. Agradecer a todos vocês que estiveram conosco ao longo desse ano de 2024 e te convidar também para estar aí com a gente ao longo desse ano de 2025. O ano de 2025 é um ano extremamente especial, é ano jubilar, e eu peço a Deus que seja um ano maravilhoso na minha vida e na vida de todos vocês que nos acompanham nessa nossa trajetória, nessa caminhada de fé. Então, que a esperança, que é o tema deste ano jubilar, tome o seu coração a partir deste dia de hoje. Se você se encontra chateado, triste, abatido, eu desejo que você sonhe mais, eu desejo que você espere mais, eu desejo que os seus sonhos sejam verdade, eu desejo, acima de tudo, que você cresça espiritualmente, na presença, no conhecimento de Deus, que as desorganizações, as bagunças interiores aí no seu coração sejam vencidas, que muitas dificuldades sejam ultrapassadas e que você cresça, que você faça a experiência de crescer com a graça de Deus. E o tema, então, deste ano de 2025, o ano jubilar, é justamente a esperança. O ano jubilar ele acontece a cada 25 anos, então nós estamos em 2025, próximo vai ser aí em 2050. Então é um ano de muita alegria para a igreja, um ano então há essa proclamação do ano jubilar pelo Papa Francisco, né? E aí vocês podem ler, né? Tem a bula para o jubileu, que a esperança não engana o nome dela, você pode baixar aí, enfim, é muito fácil achar no Google, baseada na palavra no apóstolo Paulo, que ao escrevendo, né, o livro de Romanos vai colocar esperança, tentar incidir, né, tentar dar esperança aos romanos. É um tempo interessante aí, né, um marco, né, na evangelização do apóstolo. Então você é convidado também a ter esperança. É um ano de alegria, é um ano de júbilo, e eu espero e peço a Deus que muitas alegrias sejam derramadas sobre a sua vida. Então, a palavra em Romanos, no capítulo 5, no versículo 5, ela diz: "E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado." Isso já chama a nossa atenção, o apóstolo escrevendo então aos Romanos: "E a esperança não decepciona." Quem tem esperança de que algo melhore, tem esperança em melhorias, tem esperança de que uma graça, uma bênção seja então derramada. Entretanto, esperar não é ter certeza. Só pode ter esperança quem vive a incerteza do amanhã. E ter esperança muitas vezes, pode parecer muitas vezes algo difícil, algo complicado. Existem muitas pessoas que com medo, que não querem ter esperança, com medo de se decepcionar. Quantas vezes na nossa vida nós não falamos isso, né? Você fez aí uma prova, um concurso, por exemplo, e aí você pensa assim: não, mas eu não quero ficar com muita esperança não, porque pode ser que eu me decepcione, eu não posso criar muita expectativa. Eu estou namorando e eu acho que agora vai dar casamento, mas eu não quero ter muita esperança, porque... Mas não é sobre isso. E a esperança não decepciona porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito foi derramado sobre nós por nosso Senhor Jesus Cristo, que sobe aos céus e nos promete o Espírito Santo. Nos promete que não estaríamos sozinhos. Promete que Ele estaria ao nosso lado. E esse mesmo Espírito é o Espírito do amor, é o Espírito da esperança. E se temos o Espírito Santo em nós, temos também a esperança e não seremos decepcionados. Não seremos decepcionados porque o nosso coração não está voltado pura e exclusivamente para as coisas da terra de nenhum modo.
O nosso coração está nas coisas celestes. E tendo o nosso coração em Deus, o nosso coração voltado para o Senhor, aquilo que nos acontece nesse mundo é pouco. Nós que buscamos ter diariamente a nossa casa construída sobre a rocha e não sobre a areia. Sabemos que dificuldades virão ao longo de 2025. Entretanto, nós venceremos todas elas. E acima de tudo, pela graça do Espírito Santo, nós sabemos e vivemos uma grande verdade. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E se você ama a Deus, e se você está na presença dele, e se você tem o Espírito Santo, você sabe que ainda que coisas aparentemente ruins aconteçam com você, é para a glória de Deus. Ainda que você espere por uma determinada graça, e aquela graça não seja derramada aparentemente sobre a sua vida, você sabe que aquela graça poderia muito bem, na verdade, ser uma grande maldição. Ser, na verdade, um grande problema. E se ela não foi derramada naquele momento, é porque não era a hora, ou porque, na verdade, aquilo não era uma graça. Entender a complexidade da vida e entender que o Senhor sabe muito mais do que nós e que Ele cuida de nós, de que Ele está ao nosso lado. E que nosso Deus é um Deus que age na realidade da nossa vida e que não apenas age na realidade da nossa vida, mas cuida de nós. É saber que a esperança ela não decepciona, porque a nossa esperança não está em um evento em si, não está num casamento, não está em uma profissão, não está no dia. A nossa esperança está em Deus. Porque Jesus veio e Ele nos enviou o Espírito Santo, não estamos sozinhos. E esse Espírito Santo que é a nossa esperança, que infunde em nós a esperança. Quantas vezes na nossa vida esperávamos graças e lá na frente essa graça que a gente esperava não aconteceu. A gente se lamentou, ficou triste, ficou sem esperança, mas pouco tempo depois nós percebemos que aquilo na verdade não era uma graça. Na verdade era uma maldição, né? Era o príncipe, que na verdade era um sapo. Era o emprego, que na verdade era um grande problema. Era uma ocasião de pecado. E assim sucessivamente. Confiamos no Senhor. E este ano é um ano de alegria. É o ano da nossa esperança. Quero de modo muito especial contar com a sua presença aqui no nosso canal. Quero te convidar a compartilhar, mandar para outras pessoas este vídeo. Se você ainda não se assinou, se você ainda não assinou, a assinar o nosso canal, a enviar para outras pessoas essa mensagem que é uma mensagem de esperança. E ainda que você esteja triste, você esteja doente, abatido, eu te convido a confiar no Senhor. A invocar ao longo de todo este ano a presença, a graça desse Espírito Santo, para que este mesmo Espírito sobre a sua vida te dê toda a força necessária para vencer todas as dificuldades, porque acima de tudo a nossa esperança é o céu. É a outra vida. E assim nós precisamos viver e sonhar. E essa é a nossa esperança de um dia plenos, cheios da graça de Deus, estarmos no céu, com os anjos, com a Virgem Santíssima. Essa é a nossa esperança. Não pelo nosso merecimento, mas pela graça de Deus, de um dia, por ação da sua misericórdia e bondade, nós estarmos juntos dele. E o Papa Francisco proclama, então, este ano como o ano, né, este ano jubilar, e é um ano, como eu disse, que a igreja, uma festa que a igreja celebra a cada 25 anos. Há muitas peregrinações para Roma. Roma tem se preparado, né? Já ao longo do ano passado, já se preparava para receber, então, muitos fiéis peregrinos, com o objetivo de ganhar, então, essas indulgências. Por ser um ano de festa, um ano de muita alegria, um ano jubilar, a igreja concede aí graças especiais, bênçãos especiais, sobre as quais a gente quer falar, explicar um pouquinho aqui, com o objetivo de festejar, com o objetivo de render essa graça e a misericórdia desse Cristo, que de peito aberto, cheio de amor e de misericórdia, nos convida a estar perto dele, nos convida a estarmos com ele. E é um ano de esperança, e é um ano de penitência, e é um ano de nós pedirmos perdão pelos nossos pecados. É um ano de ganharmos, então, as nossas indulgências. Mas como que é isso? Eu não entendo muito sobre indulgência, não entendo o que é isso, como que funciona isso? Pois bem, o pecado, ele é um mal. O pecado nos faz mal. E o pecado, ele causa, então, duas penas. A pena eterna, o pecado causa a pena temporal. Se você peca mortalmente,
você ganha, então, essas duas penas, a pena eterna, a pena temporal. Os pecados veniais têm também, né, a sua pena temporal. E quando você ganha, você peca, né, resolve pecar, né, comete lá um pecado, como, por exemplo, um dos pecados dentro dos 10 mandamentos. Né, não honra o pai e mãe, rouba algo que não te pertence, enfim, peca contra a castidade, e assim sucessivamente. Ou um pecado contra o Espírito Santo, por exemplo. Você peca, então, mortalmente, você tem, então, essa pena eterna. Você está afastado de Deus, você perdeu a comunhão com o Senhor. E isso é muito grave. Você não está na amizade com o Senhor. E isso não é... Eu não posso dizer que uma pessoa que morreu em pecado mortal foi para o inferno, mas o catecismo nos ensina que a chance de uma pessoa em pecado mortal ir para o inferno é muito grande. Mas, claro, só Deus pode julgar. Mas a chance é muito grande. Mas Deus é bom e é misericórdia. Então, quando há o pecado mortal, nós temos a oportunidade de, por meio da confissão, sairmos, então, dessa condição de pecado. Então, se você pecou mortalmente, se você está em pecado mortal, você corre atrás de um padre para se confessar e se livrar, então, desta pena temporal. Isso a indulgência não pode fazer por você. A única forma de você se livrar de um pecado mortal é por meio, né, então, da confissão. É claro que Deus pode perdoar pecados mortais ainda sem a confissão, mas a confissão com o coração contrito é uma certeza de que nós recebemos, então, né, a libertação, né, dessa pena eterna. Entretanto, além da pena eterna, há a pena temporal. Quando você peca, você recebe, então, a pena eterna, mas ainda que você se confesse, você continua carregando, então, essa pena temporal. E o que significa isso, então? Vamos supor que você pecou mortalmente, se confessou e você morreu. Quando você chegar lá do outro lado, se você tiver confessado seriamente, com o coração contrito, você não vai para o inferno por causa disso. Essa pena eterna você já perdeu, você já foi liberto dela. Entretanto, você vai para o purgatório. Porque você não ama ainda a Deus, você carrega essa pena temporal e você precisa passar então pelo purgatório para pagar por este pecado, né, por este erro que você cometeu. Então as pessoas que muitas vezes falam assim, uma pessoa matou outra, só se arrependeu, pediu perdão e tá tudo certo? Mais ou menos. Tá tudo certo no sentido de que aquela pessoa, se ela se confessou de coração contrito, realmente ela não vai para o inferno, mas ela vai pagar pelo erro que cometeu no purgatório, ela vai sofrer pelo erro dela. E existe aí, ao longo da nossa vida, a possibilidade de nós irmos vencendo a pena temporal dos pecados que nós carregamos. Quando você faz obras de caridade, quando você faz orações, quando você busca a presença do Senhor de verdade, tudo isso vai nos perdoando, nos libertando dessas penas temporais. Só que a gente tem uma igreja, Deus deu à igreja a graça de nós nos libertarmos desta pena temporal através das indulgências. Né? E o que de fato são essas indulgências? Por conceito, é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados. Então, a indulgência é essa remissão, mas ela só vale se você está com a sua confissão em dia. Você não pode falar assim, estou em pecado mortal, eu vou lá fazer as obras determinadas pela igreja no ano para eu poder ser perdoado pelo meu pecado mortal. Não, a indulgência não vai resolver esse problema. O que ela pode fazer por você é te libertar dessa pena temporal, mas você continua tendo a obrigatoriedade de se confessar. Tanto que para receber essa indulgência você precisa fazer a confissão, faz parte aí de todo um itinerário que você precisa seguir. Né? Mas quem pode? Eu posso receber essa indulgência, Vinícius? Pode, desde que você seja batizado e não excomungado pela igreja, você pode então receber essa indulgência. Então, o que eu preciso fazer? Você precisa se confessar, você precisa comungar, você precisa rezar, né, de acordo com as intenções do Papa, né, por exemplo, um Pai Nosso, uma Ave Maria, e visitar os lugares santos referentes a isso. Né? O Papa Francisco visitar os lugares santos e fazer,
né, orações lá, né, recitação do Santo Rosário, não é simplesmente ir, não. Você precisa visitar e fazer a recitação do Santo Rosário, ou a Via Sacra, ou participar da Santa Missa, ou alguma celebração penitencial que no final você se confessa. Enfim, tem as orações, né, que foram as orações, fazer essas orações nesses lugares santos, né, isso é condição também para que você receba essa indulgência. Então, perceba, é uma peregrinação. Né? Então eu vou para Roma para poder receber a indulgência. Chega lá, você roda lá no Vaticano para cima e para baixo e não faz oração, não. A gente está falando de uma peregrinação, não de uma viagem de férias. Então vá com esse sentido de rezar, de estar na presença do Senhor, visitando então esses locais santos. Né? A porta foi então aberta pelo Papa Francisco, já para este ano. A igreja tem, então assim, as 4 basílicas maiores da igreja, elas são locais que podem receber em que se você visitar com este propósito, fazendo tudo aquilo que é prescrito, você recebe então essa indulgência, certo? Então, que são as 4 basílicas maiores da igreja. São Pedro, né, a Basílica de São Pedro, a primeira basílica da igreja, que é Latrão, né, também em Roma, a Basílica de Santa Maria Maior e a Basílica de São Paulo, fora dos muros. Certo? Você pode visitar esses locais, fazer a sua oração, obedecendo esses critérios que a gente disse aqui, você vai receber, então, essa graça, né? De modo que você vai se libertar dessa pena temporal também, então você vai purgar, digamos assim, um pouquinho menos, caso você vá para purgatório depois que você morrer, né? E aí, porque os pecados, essa indulgência ela é plena, então todos os pecados cometidos até ali, você está liberto das penas temporais referentes a esses pecados. Mas claro, tem que ter todo o desapego e a libertação, né, que são necessários referentes ao apego que é causado pelo próprio pecado venial. Né? Então você tem que estar com o coração contrito, com essa confissão em dia, desapegado dos pecados veniais. Né? Por exemplo, eu vou fazer tudo isso, todo esse processo, mas vou continuar fofocando, falando mal dos outros. Não é pecado mortal, então a fofoca, né, é simplesmente a fofoca, dependendo do conteúdo da fofoca também, né, tem que tomar cuidado com isso, mas eu vou fazer uma fofoquinha aqui e outra ali, nada de... Não. Continua, não vale a penitência a indulgência não vai ser recebida nessa situação. Você precisa ter realmente um desejo de melhorar e de mudar de vida, né? Sem apego a sem apego a pecados nem mesmo veniais. E aí você pode dizer assim, eu não tenho dinheiro para ir para Roma. Que igreja má é essa que apenas abre essas basílicas maiores? Não tem dinheiro, isso está errado. Temos também outros locais que são determinados aí pelo bispo. O bispo em cada diocese vai designar lugares que são lugares santos, designados pelo bispo, para receber essas visitas, como basílicas, santuários marianos e catedrais. Aí você vai precisar procurar saber aí na sua paróquia qual lugar você pode visitar que o bispo determinou, né, que seria esse local em que os fiéis poderiam receber, então, a indulgência. Por exemplo, a região aqui de Itaperuna, a gente tem em Natividade, né, o santuário, não o santuário, mas a igreja de Natividade, que você pode visitá-la, e aí você recebe, então, também a indulgência, né? O santuário de Nossa Senhora de Natividade. Você vai receber também a indulgência, é um lugar que foi designado pelo nosso bispo aqui, Dom Roberto Francisco, nessa região aqui de Campos e Itaperuna. Você pode visitar lá. E aí você vai procurar na sua paróquia qual região você pode visitar. E aí você poderia dizer assim, Vinícius, eu estou doente e eu não posso, eu sou acamado, estou doente, não posso visitar. Que igreja ruim é essa que não me permite receber indulgência? Tem solução para o seu problema também. Você precisa, nesse caso, assistir, né? Você pode assistir pela televisão, pela internet, né? As palavras ditas
pelo bispo, né, ou pelo papa, desculpe, na ocasião aí da abertura das portas do ano jubilar, né, fazendo então uma oração, como por exemplo a oração do Pai Nosso, observando aí, né, por exemplo, a oração do Pai Nosso, uma profissão de fé, ou outras orações que foram determinadas aí pela Igreja para o Ano Santo, né, unido em espírito, né, aos fiéis que estavam ali no momento da abertura do ano jubilar. Então você pode colocar na sua televisão, eu estou doente, não posso ir, sou acamado, não tenho condição nenhuma de... Tudo bem, não tem problema, liga a televisão, assista então a abertura, unidos aos fiéis ali, vivendo o mesmo propósito de oração, né? E aí você consegue também lucrar essas indulgências. E ainda assim, né, quem não vai visitar nenhum dos lugares, enfim, você pode receber também essa indulgência de outro modo, né, para quem não vai peregrinar, participando então de missões populares, fazendo exercícios espirituais que falem aí do catecismo ou então do Concílio Vaticano II, mas que sejam realizados dentro da igreja. Nesse caso, você não pode pegar, por exemplo, vou pegar um vídeo do Felipe Aquino, do Padre Paulo, sobre o catecismo, vou colocar e vou assistir. Não, tem que ser, isso está especificado que tem que ser realizado dentro da igreja ou então em um outro local adequado. Né? Obras de misericórdia corporais e espirituais, quando realizadas também, vão proporcionar aí a indulgência. E também nós temos atos penitenciais que você pode fazer, como, por exemplo, recobrar a importância da sexta-feira, né, como um dia penitencial. Então, o que é isso, Vinícius? Católicos, né, são convidados a não comer carne na sexta-feira. Então, se você não vive esse propósito, você vai passar a viver esse propósito. Então, na sexta-feira eu vou comer peixe, né, isso está prescrito pela igreja, você pode comer peixe ou frutos do mar, e vou usar o dinheiro que eu comeria a carne e vou doar, por exemplo, para os pobres. Né? Você pode, na sexta-feira, isso está descrito no site do Vaticano, você voltar, né, nessa perspectiva de você ter uma sexta-feira santificada, você evitar então as redes sociais ou tudo aquilo que te causa dispersão, vivendo um dia mais penitencial, né, digamos assim. Apoiar obras de caráter religioso ou de caráter social, ajudando aos pobres, aos mais necessitados, e atividades voluntárias de interesse da comunidade. Você pode aí também lucrar essas indulgências e se livrar, então, dessa pena temporal, mediante aos pecados que você cometeu aí durante a sua vida. Então, pessoal, é ano de alegria, é ano de graça, é ano de esperança. E lembrem-se, a esperança não decepciona. O Espírito Santo foi nos dado. Jesus veio, deixou o seu recado, subiu aos céus, mas não nos deixou órfãos, não nos deixou sozinhos. Ele nos enviou o Espírito Santo. E esse Espírito Santo que dia após dia encherá os nossos corações de esperança por dias melhores, ainda que estejamos vivendo, né, dias maus, dias difíceis. Eu desejo muito que 2025 seja um ano maravilhoso na sua vida. Que você seja muito, muito feliz. Que graças temporais e espirituais sejam derramadas abundantemente na sua vida. Então, vamos buscar ter um ano jubilar. Vamos buscar ter um ano em que nós mereçamos ao menos um pouquinho, não vamos falar de merecimento, porque nada merecemos, mas vamos tentar dignificar o nosso ano. É muito complicado a gente plantar batata e querer colher repolho, né? Vamos plantar um ano de esperança, o amor, a conversão, a alegria, a santificação, a transformação da nossa vida. Se você vive uma vida de pecado, uma vida longe do Senhor, Deus até vai continuar querendo te abençoar, porque Deus é extremamente, exageradamente, insuportavelmente bom. Mas você está fechando a sua vida para a ação desse mesmo Deus. Então evitemos o pecado, conversão de vida, busquemos ser de Deus mais e mais a cada dia, porque a esperança não decepciona. Nós temos
Teremos novidades, então, aí no nosso canal. Peço que você nos acompanhe, envie este vídeo. Teremos coisas novas. Eu quero colocar esse vídeo de abertura, afinal é ano jubilar, é o nosso primeiro vídeo desse ano de 2025. Né? Retornamos aí desse período de férias, de Natal, Réveillon. Teremos novidades e em breve a gente quer anunciar aí as novidades para este ano de 2025, mantendo algumas coisas do ano passado. Nosso podcast continua aí com a graça do Senhor, com a ajuda do nosso grande amigo aí, o Padre Davi, e outras novidades nós teremos. Que seja um ano de grande esperança e também de grandes realizações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.